Olá a todos! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, só um pouquinho, uma introdução sobre falsos doutores. Bom, como a maioria das pessoas sabem, eu sou bacharel em Geofísica pela Universidade de São Paulo, sou doutor em Geofísica pela Universidade de São Paulo. Eu não fiz o mestrado, tá? Porque me dispensaram do mestrado, da graduação eu pulei direto para o doutorado, tá? As matérias do mestrado eu fiz durante a minha graduação. E, quer dizer, são equivalentes. Você pode fazer o doutorado direto com as matérias do mestrado, mas eu adiantei as matérias antes, durante a graduação, tive tempo para fazer isso e, bom, me permitiram pular para o doutorado. Fiz doutorado na área de sismologia, área de exatas, tá? Na área de geofísica, né? Área de exatas. E, bom, de vez em quando eu recebo algumas críticas aqui, e eu recebi uma crítica interessante de um professor, né? De uma universidade conhecida, tá? E eu não vou falar o nome dele aqui porque eu estou esperando ele encrencar mais comigo para mim poder falar um pouquinho melhor sobre o currículo Lattes dele. Mas eu ainda vou entrar nesse ponto. Eu queria falar, por exemplo, eu queria falar hoje sobre falsos doutores. Falsos doutores na universidade está cheio de falsos doutores, incluindo esse meu amigo aí que por enquanto eu não vou falar sobre ele, mas vamos colocar um pouco de lenha na fogueira. Olha só como é que funciona um falso doutor. Um falso doutor é uma pessoa que não fez por merecer o título, beleza? O que significa fazer um doutorado? Fazer um mestrado é uma pós-graduação, mestrado e depois doutorado. Fazer um mestrado, hoje em dia tem uma certa complexidade, mas tem alunos de mestrado que fazem trabalhos muito simples, tá? Você pode no mestrado, por exemplo, fazer um estudo sobre um livro específico. Você pode fazer isso. Você pode, tá? Em tese é isso. O doutorado, ele é um pouco mais profundo. Em tese, um doutorado deve ser inédito. Deve ser um assunto inédito. Ninguém trabalhou da mesma forma. Por exemplo, eu utilizei o estudo de mecanismo focal de tremores de terra para determinar esforços litosféricos. Isso já é feito no mundo, mas a minha abordagem foi diferente. Foi utilizando mecanismo focal de até só um sismo. Em geral a gente faz isso com dezenas de sismos, mas com um sismo só você conseguir ter precisão suficiente para determinar um mecanismo focal com poucas estações, né? E ainda determinar um tensor de esforço, né? Utilizando um pequeno conjunto de dados, tá? Então, cada um tem alguma coisa inédita. No meu caso, tem software, tem abordagens, etc. Tal, tem dados novos, inéditos e tudo mais. Esse é o meu doutorado, beleza? Agora, por exemplo, esse rapaz que estava reclamando comigo, ele é um físico, o cara fez física, certo? Então você imagina o que? Ele vai fazer doutorado em educação. Peraí. Sério? Sério que isso pode? Tipo assim, vou supor, eu fiz geofísica e vou lá e faço meu doutorado em culinária. Agora eu posso ser tratado como doutor? Não, sério. O cara vai lá, faz geofísica e faz doutorado, ou faz física e faz doutorado em balé. Ele vai ser tratado como doutor também? Não, sério. O doutorado tem que avançar no negócio. O cara faz uma graduação, certo? Que é física, por exemplo. Pô, como é que pode o cara ser aceito para fazer uma coisa que nem da mesma área, exatas é? Tipo, qual é a vantagem? Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Na minha visão, isso é um falso doutor. Doutor é um cara que é especialista. Eu fiz graduação em geofísica, eu trabalhei na minha graduação na área de sismologia, eu fiz meu doutorado na área de sismologia. Desde o começo até o fim, aprendi mais na graduação do que no doutorado. É assim que funciona sempre, vocês sabem disso. Quem faz graduação sabe quanto que é. Só para vocês terem uma ideia, durante a graduação você faz 30, 40 disciplinas. No doutorado você faz uma disciplina, uma. No mestrado são 5 ou 6, no doutorado é 1 ou 2. Então imagina, quanto que você aprende no doutorado? Você aprende nada. Você vai contribuir. Você vai contribuir com o que você aprendeu, com o que você desenvolveu, com o que você sabe. Agora,
Ah, eu aprendi com a minha mãe uma receita nova, vou ali fazer um doutorado em culinária. Isso significa o quê? Sou doutor? Não. Eu sou doutor porque eu fiz na minha área. Eu sou sismólogo, certo? Fiz minha graduação em geofísica, trabalho de graduação na área de sismologia, fiz doutorado em sismologia. Eu sou doutor. Agora, o rapaz lá fez física e faz doutorado em educação. Desculpa, meu. Desculpa. Marilena Chauí, outra professora da USP. Desculpa, o cara fez doutorado que se chama. A tese de doutorado dela se chama Introdução ao Livro do Spinoza. Introdução a um livro. Tipo, desculpa, com certeza é inédito. Ninguém poderia fazer uma coisa mais idiota. Tipo assim, fazer uma tese de doutorado sobre introdução a um livro. Ao invés de você ler o livro do cara, você lê primeiro uma introdução ao livro dele. Sério, vocês estão de brincadeira comigo. O doutorado tem que ser inédito, meu. Todo mundo que não tem doutorado inédito devia tomar um pé na bunda. Simples, pô, simples. Sério, aí vem um monte de gente que, tipo, tem um doutorado de lixo, que nem é de verdade, tá? Eu já participei de banca de trabalhos de mestrado e doutorado. Nem vou falar aqui as coisas que eu já vi, certo? Tem pessoas que são aprovadas porque simplesmente assim, você reprovar o cara é como se fosse você reprovasse o orientador do cara. Certo? Nem vou entrar em detalhes. Mas assim, a maioria das pessoas que fazem mestrado e doutorado não deveriam ser aprovadas. Não deveriam, simplesmente assim. Mas hoje é regra. Vê quantas pessoas fizeram doutorado e tomaram pau. Eu conheço uma e foi tipo, ela fez o tomou pau no mestrado, mas foi, não, no doutorado, ela tomou pau no doutorado, mas foi 30 anos atrás, nunca em tempos recentes eu vi um cara tomar pau no doutorado ou no mestrado. Por que não? Todo mundo passa? Que é isso? Que valor tem um título desse? Que todo mundo passa. Bom. Então é isso. A gente tem que tomar cuidado. Dá uma olhadinha no currículo das pessoas. Ah, eu sou doutor. Doutor o quê? Balé? Doutor o quê? Né? Doutorado é uma coisa formal. É uma coisa formal. Só isso. Né? Onde a gente coloca um pouco da nossa experiência. Agora, tem que ser feito de verdade, poxa. Não é verdade? Senão a gente fica aceitando um monte de professor lixo aí, doutorado de porcaria nenhuma, né? Falando sobre evolucionismo, meu. Né? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.